Em meio às ruínas de uma guerra que despedaçou nações, um amor resiliente lutava para sobreviver. Esta é a história de Victor e Sofia, um conto de perda, esperança e um reencontro que desafia o tempo e as cicatrizes. Na quietude de uma aldeia russa, as marcas da Segunda Guerra Mundial ainda eram visíveis nos rostos sofridos dos sobreviventes, nas construções em ruínas e nas narrativas de perda e força que pairavam no ar. Foi nesse cenário, onde a vida seguia seu curso marcado pela guerra, que um soldado retornou. Viktor Volkov, outrora um jovem vigoroso e cheio de vida, agora caminhava com uma determinação silenciosa, apoiado por uma perna de madeira, uma lembrança constante da guerra que ansiava deixar para trás. A história de Viktor, no entanto, transcendia a superação física. Era uma jornada emocional profunda, um testemunho do amor que se empenhava em florescer mesmo diante da mais cruel das adversidades. Quando Viktor partiu para o fronte, a Rússia vivia um turbilhão de medo e expectativa. As cidades fervilhavam com a mobilização e os combates, enquanto as famílias aguardavam notícias de seus entes queridos. Entre elas, Sofia, a noiva de Viktor, agarrava-se à promessa de um futuro lado a lado. Contudo, o destino reservou a Sofia um duro golpe. Após um longo e angustiante silêncio, a notícia de que Viktor estava vivo chegou, mas acompanhada da sombra da transformação imposta pela guerra. A realidade de sua condição foi um choque. Em vez do homem completo que amava, era um soldado marcado, uma pálida imagem do que havia sido. O reencontro entre Viktor e Sofia foi um turbilhão de sentimentos conflitantes. A amiga de infância de Sofia, que sempre havia alimentado uma paixão secreta por Viktor, não conseguiu dissimular a alegria de vê-lo vivo. Sua reação, uma mistura de genuína preocupação e um desejo oculto, acabou sendo interpretada erroneamente por Sofia, e se sentiu traída pela confidente de seus segredos mais íntimos. Assim, sob o peso da incerteza e da dor lancinante, Sofia se afastou de Viktor, julgando-se incapaz de encarar o homem amado em sua nova realidade. Anos se arrastaram desde aquele dia fatídico, e a vida na aldeia prosseguiu em seu ritmo lento. A guerra se tornou uma memória coletiva, uma ferida que se empenhava em cicatrizar. Viktor, por sua vez, escolheu o isolamento, vivendo como um eremita assombrado por seus fantasmas e perdas. Mas um dia, impulsionado por uma força que já não podia ignorar, Viktor decidiu enfrentar o mundo novamente e buscar a mulher que jamais havia esquecido. O caminho até Sofia seria longo e tortuoso, atravessando não apenas os escombros da guerra física, mas também as ruínas dos laços humanos. A história de Viktor e Sofia é um retrato emocionante da tenacidade do amor. É uma jornada através do tempo, marcada por sacrifícios, equívocos dolorosos e a incessante busca por redenção. Na figura desse jovem soldado, que retornou da guerra mutilado, mas com o coração ainda pulsando de amor e esperança, encontramos uma lição universal sobre a força da conexão humana. A trajetória de Viktor é uma busca por si mesmo, pela aceitação de sua vulnerabilidade e por um profundo desejo de resgatar o que havia sido perdido. À medida que Viktor se aproximava do reencontro com Sofia, uma palpável sensação de clímax tomava conta da narrativa. Havia uma mistura de ansiedade e expectativa, a intuição de que aquele momento não seria apenas um fim, mas um recomeço. Na atmosfera carregada de nostalgia que envolvia os dois, ainda havia espaço para a esperança. Uma esperança que brotava da necessidade humana de superar a dor e encontrar sentido em meio ao caos. E assim, a história de Viktor Volkov nos convida a refletir sobre a essência do amor, suas intrincadas nuances e sua capacidade de florescer, mesmo quando tudo parece desmoronar. É uma narrativa que ecoa profundamente, atingindo as fibras mais sensíveis da experiência humana. As mensagens que emanam dessa história são ricas e profundas, lembrando-nos de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, o amor pode ser a força que nos guia, permitindo-nos enfrentar o desconhecido e vislumbrar a luz no fim da jornada. Enquanto Viktor percorria a rua principal da aldeia, as lembranças do passado dançavam em sua mente como folhas de outono ao sabor do vento. Cada passo parecia ressoar com os instantes compartilhados com Sofia, a mulher que permanecia viva em seu coração.
O iminente reencontro era um mar de emoções, uma torrente de sentimentos que Victor lutava para decifrar. Uma parte de si temia a rejeição, outra ansiava pela reconciliação, e uma terceira se questionava se o tempo teria realmente curado todas as feridas. Nessa jornada íntima, Victor confrontava a realidade de uma aldeia transformada. As casas, antes repletas de famílias, agora exibiam portas trancadas e janelas quebradas, testemunhas silenciosas de um tempo que se esvaía. A guerra havia deixado suas marcas indeléveis, mas também havia ensinado preciosas lições sobre a capacidade de recomeçar. No meio dessa metamorfose, Victor buscava reencontrar não apenas Sofia, mas também a essência de si mesmo. Ele percebia que, apesar de tudo, algo fundamental em sua alma permanecia intacto, como uma chama teimando em não se apagar. Ao se aproximar da casa de Sofia, o coração de Victor disparou. O que dizer? Como se expressar? O que ela sentiria ao revê-lo? As palavras, antes tão fáceis, pareciam agora presas em sua garganta. Era como se a guerra não tivesse levado apenas sua perna, mas também parte de sua autoconfiança. No entanto, era justamente essa incerteza que o tornava ainda mais humano, mais próximo de nós. Sofia, por sua vez, havia trilhado sua própria jornada de autodescoberta. Após a partida de Victor, ela mergulhara em uma introspecção profunda, questionando suas escolhas e o caminho que havia tomado. A amizade, que antes parecera um porto seguro, havia se revelado frágil sob o peso das emoções. Sofia compreendia agora que suas ações haviam sido motivadas por um medo avassalador de perder Victor, um medo que a levara a escolher o silêncio em vez da confrontação. Essa constatação trazia consigo a amargura do arrependimento, mas também uma nova compreensão sobre a verdadeira natureza do amor e da amizade. O reencontro entre Victor e Sofia foi um momento carregado de tensão, um ponto crucial que marcava o início de um novo capítulo em suas vidas. A atmosfera estava eletrizada pela expectativa, uma mistura de nervosismo e antecipação. Quando Victor finalmente encontrou Sofia, não foi recebido com a indiferença que temia, mas com um olhar que carregava tanto a dor da ausência quanto a esperança da presença. Naquele olhar, Victor encontrou a força para confrontar o passado e vislumbrar um futuro com otimismo. A conversa que se seguiu foi pontuada por pausas e silêncios eloquentes. Cada palavra parecia carregar o peso dos anos de separação e dos mal-entendidos. Victor compartilhou suas lutas, como a guerra o havia transformado, mas também como o fizera valorizar os pequenos milagres da vida. Sofia ouviu atentamente, absorvendo cada palavra como se fosse a última. Ela também compartilhou suas próprias batalhas, suas incertezas e suas descobertas. Aquele diálogo era um encontro de almas, um reconhecimento mútuo de que, apesar de tudo, o amor que compartilhavam ainda pulsava. Naquele reencontro, Victor e Sofia começaram a desatar os nós que os haviam mantido separados por tanto tempo. Confrontaram suas diferenças e suas falhas, mas também revelaram uma profunda ligação, uma chama que jamais se extinguira por completo. A atmosfera era de reconciliação, um ponto final em um doloroso capítulo de suas histórias. Ao final, abraçaram-se, um gesto simples que carregava a força de todas as palavras não ditas, de todos os sentimentos compartilhados. Era um momento de cura, a promessa silenciosa de que, apesar das tempestades, o amor sempre encontra o caminho de volta para casa. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Victor e Sofia caminhavam lado a lado pelas ruas da aldeia, cada passo marcando o compasso de uma nova melodia. A distância entre eles parecia ter se esvaído, não apenas fisicamente, mas também em seus corações. As palavras eram poucas, mas carregadas de significado e emoção. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio compartilhado era um tijolo na reconstrução de suas vidas. A aldeia que outrora havia sentido o peso do caos da guerra, agora testemunhava um despertar. As casas, antes em ruínas, começavam a ser restauradas. As famílias retomavam a construção de seus lares. Era como se a natureza, em sua infinita sabedoria, ensinasse a todos sobre a resiliência e a esperança. Victor e Sofia
imersos nessa atmosfera de renascimento, começavam a perceber suas próprias vidas sob uma nova luz. Percebiam que, assim como a aldeia, suas almas também podiam ser reconstruídas, as feridas podiam cicatrizar e o amor, outrora quase perdido, podia ser reencontrado. A conversa entre eles fluía com mais naturalidade agora, como um rio que finalmente encontrava seu leito. Compartilhavam sonhos, esperanças e medos. Victor expressava suas inseguranças sobre o futuro, a sensação de incompletude sem a perna perdida. Sofia, por sua vez, revelava suas lutas internas, a solidão e a sensação de perda após a separação. Cada confissão era um passo adiante, uma ponte sendo erguida sobre o abismo que os havia separado por tanto tempo. A atmosfera de reconciliação era quase palpável, uma aura de cura que envolvia ambos. Começavam a entender que suas vidas, apesar das cicatrizes, ainda ofereciam inúmeras possibilidades. O amor, que antes parecera tão frágil, agora se mostrava forte e resiliente. Uma chama que a adversidade não havia conseguido extinguir. Compreendiam que a verdadeira força não residia na perfeição, mas na capacidade de enfrentar as imperfeições juntos. Ao cair da noite, Victor e Sofia encontraram refúgio em um pequeno parque, palco de tantos momentos felizes em seu passado. Sentaram-se em um banco, sob a suave luz de um lampião, e compartilharam um silêncio cúmplice, um reconhecimento tácito de tudo o que haviam superado. O mundo ao redor parecia se esvanecer, deixando apenas os dois, imersos em suas próprias realidades, mas unidos por um laço inquebrável. Naquele instante de profunda conexão, Victor e Sofia começaram a traçar planos para o futuro. Falavam sobre construir uma nova vida juntos, uma vida que seria uma tapeçaria de suas histórias passadas e suas esperanças futuras. Imaginavam um lar repleto de amor, risadas e momentos compartilhados. Visualizavam uma vida que, embora marcada por desafios, era rica em possibilidades e promessas. Assim, sob o manto estrelado, Victor e Sofia reencontraram não apenas um ao outro, mas também a essência de si mesmos. Perceberam que, apesar de todas as tempestades, permaneciam firmes e o amor entre eles continuava vivo. E era nesse amor, nessa força inesgotável, que encontravam a coragem para enfrentar o que o futuro lhes reservasse. A história de Victor e Sofia era uma jornada de redenção, uma narrativa sobre como o amor pode triunfar sobre a adversidade, curar as feridas e transformar vidas. Era uma história que ressoava profundamente, inspirando e tocando o coração de todos os que a ouvissem. À medida que a noite se aprofundava, a aldeia era envolvida por uma quietude quase mágica, como se o mundo inteiro contivesse a respiração, aguardando o desenvolvimento da história de Victor e Sofia. Sob o véu da escuridão, as estrelas pareciam brilhar com uma intensidade palpável, testemunhas silenciosas do amor que renascia entre os dois. A atmosfera estava carregada de magia, uma magia que transcendia a realidade e aquecia os corações. Victor e Sofia, agora lado a lado, sob a suave luz do lampião, pareciam transportados para um universo paralelo, onde o tempo e o espaço perdiam sua importância. Falavam em sussurros, como se compartilhassem segredos cósmicos, cada palavra uma chave para um novo horizonte de possibilidades. A conversa era um diálogo de almas, uma dança de sentimentos e emoções que fluíam naturalmente, como um rio sereno serpenteando pela paisagem. Enquanto conversavam, a aldeia ao redor parecia despertar para uma nova vida. As casas, antes fantasmas do passado, agora abrigavam novas famílias e novas histórias. As ruas que haviam sido palco de destruição transformavam-se em caminhos de esperança. A guerra, com suas cicatrizes profundas, também havia ensinado valiosas lições sobre o amor e o perdão. Victor e Sofia, imersos nesse cenário de renascimento, começavam a ver suas vidas sob uma nova perspectiva, uma perspectiva de renovação e crescimento. Compartilhavam seus sonhos, a visão de reconstruir suas vidas juntos. Imaginavam um futuro promissor, onde o amor seria a força motriz, onde os desafios seriam superados com coragem e determinação. Visualizavam um lar acolhedor, um santuário de paz e amor, repleto de risos e momentos de alegria compartilhada. Uma vida que, apesar das imperfeições,
seria autêntica e real. À medida que a noite avançava, a conversa de Victor e Sofia ganhava profundidade e introspecção. Exploravam as camadas mais íntimas de seus sentimentos, aquelas que haviam permanecido ocultas por tanto tempo. Falavam sobre suas inseguranças, seus medos e suas esperanças. Discutiam sobre a capacidade do amor de curar e transformar, sobre como, mesmo nas circunstâncias mais adversas, ele encontra um caminho para prosperar. E assim, sob a luz das estrelas, Victor e Sofia se reencontraram em um nível mais profundo, quase espiritual. Perceberam que, apesar de todas as tempestades, permaneciam firmes, e o amor que os unia era uma força que transcendia as dificuldades, capaz de unir e curar. Compreenderam que, no final das contas, era o amor o que definia sua essência, o que os tornava verdadeiramente humanos. A conversa era uma jornada emocional, uma exploração do autoconhecimento e do crescimento pessoal. Era um lembrete de que, por mais desafiadoras que fossem as provações, o amor sempre encontraria uma maneira de brilhar. Victor e Sofia, com suas histórias entrelaçadas, eram a prova viva disso. Um testemunho de que, mesmo quando tudo parecia perdido, sempre haveria esperança e a possibilidade de redenção. E era nesse amor, nessa força inesgotável, que encontravam a coragem para enfrentar o futuro lado a lado. À medida que a noite se aprofundava, a aldeia era envolvida por uma atmosfera de magia e renascimento. As estrelas acima pareciam cintilar com uma intensidade quase palpável, como se cada uma fosse uma testemunha silenciosa das emoções que fluíam intensamente entre Victor e Sofia. Sob a suave luz do lampião, eles compartilhavam segredos, esperanças e medos, cada palavra um elo que fortalecia a conexão entre eles. Ao redor, a aldeia começava a despertar. As casas que outrora foram palco de destruição, agora abrigavam novas famílias e novas histórias. As ruas, que testemunharam o caos da guerra, transformavam-se em caminhos de esperança e reconstrução. A guerra, com suas cicatrizes profundas, também havia ensinado valiosas lições sobre o amor e o perdão. Victor e Sofia, imersos nesse cenário de renovação, começavam a ver suas vidas sob uma nova perspectiva, uma perspectiva de crescimento e recomeço. Compartilhavam seus sonhos, a visão de um futuro construído juntos. Imaginavam um lar, um refúgio de paz e amor, um lugar onde as feridas do passado poderiam finalmente cicatrizar. Visualizavam crianças, risadas e momentos de alegria compartilhada. Uma vida que, embora imperfeita, seria autêntica e real. Projetavam um futuro promissor, onde o amor seria a força motriz, onde os desafios seriam superados com coragem e determinação. À medida que a conversa prosseguia, a atmosfera tornava-se ainda mais introspectiva. Victor e Sofia exploravam as camadas mais profundas de seus sentimentos, aquelas que haviam permanecido ocultas por tanto tempo. Falavam sobre suas inseguranças, seus medos e suas esperanças. Discutiam sobre a capacidade do amor de curar e transformar, sobre como, mesmo nas circunstâncias mais adversas, ele encontra um caminho para prosperar. Percebiam que, apesar de todas as tempestades, permaneciam firmes, e o amor que os unia era uma força que transcendia as dificuldades, capaz de unir e curar. Compreendiam que, no final das contas, era o amor o que definia sua essência, o que os tornava verdadeiramente humanos. A conversa era uma jornada emocional, uma exploração do autoconhecimento e do crescimento pessoal. Era um lembrete de que, por mais desafiadoras que fossem as provações, o amor sempre encontraria uma maneira de brilhar. Victor e Sofia, com suas histórias entrelaçadas, eram a prova viva disso. Um testemunho de que, mesmo quando tudo parecia perdido, sempre haveria esperança e a possibilidade de redenção. Sob o manto estrelado, vislumbravam um futuro repleto de possibilidades. Um futuro onde o amor seria a força que guiaria suas vidas. Antecipavam desafios, mas também reconheciam a força que possuíam para enfrentá-los. Viam um caminho de amor e perdão, uma jornada que estavam dispostos a trilhar juntos. E assim, na quietude da noite, Victor e Sofia se reencontraram em um nível mais profundo, quase espiritual, um nível onde o amor era a força motriz, a força que os unia e os guiava. A conversa era um diálogo de almas, uma dança de sentimentos e emoções
que fluíam naturalmente, como um rio sereno serpenteando pela paisagem. Era um testemunho do poder do amor, um poder que transcendia as adversidades, capaz de unir e curar. Victor e Sofia, com suas histórias entrelaçadas, eram a prova viva desse poder, um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, o amor sempre encontraria um caminho para prosperar. À medida que a noite se aprofundava, Victor e Sofia permaneciam absortos em sua conversa, compartilhando sonhos e medos, esperanças e inseguranças. A atmosfera ao redor era de uma serenidade quase mágica, como se o universo inteiro estivesse em suspenso, aguardando o desenrolar dessa história de amor e redenção. Sob a suave luz do lampião, eles se reencontraram em um nível mais profundo, quase espiritual, um nível onde o amor era a força que os unia e os guiava. A conversa era uma jornada emocional, uma imersão nas profundezas de suas almas. Falavam sobre suas vidas, sobre como a guerra as havia marcado, sobre a capacidade do amor de curar e transformar. Percebiam que, apesar de todas as tempestades, permaneciam firmes, e o amor que os unia era uma força que transcendia as dificuldades, capaz de unir e curar. À medida que a noite avançava, a conversa de Victor e Sofia tornava-se mais reflexiva. Começavam a compreender a verdadeira essência do amor, sua capacidade de superar qualquer obstáculo, de unir corações e almas. Visualizavam um futuro promissor, onde o amor seria a força motriz, onde os desafios seriam enfrentados com coragem e determinação. E assim, sob o brilho das estrelas, Victor e Sofia se reencontraram em um nível mais íntimo, mais profundo. Compreendiam que, no final das contas, era o amor o que definia sua essência, o que os tornava verdadeiramente humanos. Percebiam que, apesar de todas as cicatrizes do passado, ainda possuíam a capacidade de amar, de perdoar, de crescer. A história de Victor e Sofia era um conto de amor e redenção, uma narrativa que ensinava que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, o amor sempre encontraria um caminho para prosperar. Era uma história que inspirava a olhar para o futuro com esperança, a acreditar na força do amor para curar e transformar. E naquela noite de reencontro, Victor e Sofia uniram suas mãos, selando uma promessa de amor eterno. Sabiam que o caminho adiante não seria fácil, mas também tinham a certeza de que juntos poderiam superar qualquer adversidade. Era um exemplo vivo do poder do amor, um poder que unia e curava. A história de Victor e Sofia convidava a uma reflexão sobre o verdadeiro significado do amor, sobre sua capacidade de transformar vidas. Convidava a abraçar a força do amor, a utilizá-la para superar os próprios desafios, para unir corações e almas. Convidava a olhar para o futuro com esperança, a acreditar no poder do amor para curar e transformar. E naquele momento de profunda conexão, Victor e Sofia se preparavam para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse. Juntos, de mãos dadas, unidos por um amor eterno. A história deles era uma jornada de amor e redenção, uma narrativa que ecoava profundamente nos corações, ensinando que, no final das contas, era o amor o que definia quem realmente eram.